O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu possa fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa vontade. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. A vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região, sejam muito bem-vindos, e também os que nos acompanham cotidianamente através do YouTube, no canal Mãe Piedade, que, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, conseguem receber as notificações de todas as vezes que entrarmos no ar ou apresentarmos outro conteúdo, qualquer novo conteúdo, como, por exemplo, já temos os Salmos. A vocês que aqui estão, e acredito que alguns vêm para celebrar com Dona Nilce Fraga Pereira, que completa mais um ano de vida. Dona Nilce, a senhora, que Deus a abençoe e aguarde. A você que é membro da família dos devotos, nosso muito obrigado. E se você ainda não é, o nosso convite, venha para essa família. Nos ajude a, como Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, continuar a proclamar a palavra sem extremismos, mas na centralidade daquilo que precisa ser observado por nós. Ainda mais nos tempos onde tantos de nós parecem estar cegos. Digo isso porque aquilo que diz Isaías, no capítulo 29, versículos 17 a 24, uma visão de superação. Um homem que olha para uma cidade destruída e vê que realmente Deus, que não desampara seu povo, vai ajudar esse povo a se reconstruir e reconstruir a sua história. Por isso ele é capaz de dizer exatamente isso. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro e sucumbiram todos os malfeitores precoces. Os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Acabou-se esse tempo. Isaías proclama um novo tempo. Um tempo novo onde a reconstrução da cidade, a reconstrução de uma cidade que fora destruída, é também o tempo de reconstrução de todo aquele que se coloca na escuta da palavra e de fazer o caminho com o Senhor nosso Deus. Reconstruir-se e reconstruir a cidade. Isso tem muita coisa a ser dita. Porque se o Senhor é minha luz e salvação, como diz o Salmo 26, 27, Ele ajuda-me a perceber o que dentro dos meandros do meu existir, dentro de mim, precisa ser ajustado e ser colocado no lugar, ser retirado. Mas também, Ele faz com que o meu olhar fique mais preparado, mais criterioso, mais atento. E daí então, uma pergunta importante começa a ser feita. O mundo que o Senhor nosso Deus quer, onde não exista a prepotência que seja vitoriosa, nem o trapaceiro, os malfeitores e aqueles que fazem os outros pecar,
que atacam o justo, se eles precisam desaparecer imediatamente, se escuto a palavra e se o Senhor é realmente minha luz e salvação, a pergunta se impõe: essas realidades crescem dentro de mim? Essas realidades estão ao meu redor? Elas só poderão sumir ou desaparecer se dentro do meu interior elas também deixarem de ocupar um espaço. É necessário ter uma visão clara, uma visão límpida, não como essa que tenho aos 12,5 graus de miopia, mas uma visão que ultrapassa a capacidade física de ver imagens, mas uma visão que esteja marcada não só pela fé, mas por uma capacidade de dizer: eu creio que isso é possível. Porque ter fé é um ponto fundamental. Como diz São Paulo, fé é acreditar naquilo que os olhos não veem. Porém, crer é viver segundo a esperança que a fé me dá. Eu acredito que é possível, sim, com que a imagem de Isaías se faça presente no nosso meio. Não tenho dúvidas disso. Mas é importante sabermos se todos que dizem querer a imagem de Isaías de um mundo bonito, onde não exista violência, onde a vida seja valorizada em sua completude, ele só é possível se eu estou disposto que ela aconteça também dentro de mim. E se eu estou disposto, tudo faço para que aquilo que eu acredito se torne presente agora. Isso é esperança. E aí, olhando para Mateus capítulo 9, versículo 27 a 31, vemos a imagem de 2 cegos que chegam até onde Jesus está, entram em sua casa, se aproximam dele. 2 cegos que entram na casa de Jesus. Um ponto importante é sabermos que nós não deixamos qualquer pessoa entrar em nossa casa, a não ser que Dona Nilce seja capaz de fazer isso. Qualquer um que chegar à sua casa entra, Dona Nilce. Qualquer um. Na casa de vocês, alguém entra? Qualquer um entra. Primeiro ponto importante. Estes 2 cegos entram na casa de Jesus. Eles não são conhecidos por ele. Mas entrar na casa de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, é muito mais do que entrar dentro de um prédio. É entrar na intimidade com o Senhor. Eles são cegos. E entram nessa casa. E a iniciativa do Senhor de perguntar: vós acreditais que eu posso fazer isso? Mas eles não dizem nada. Eles não trocam uma única palavra antes dessa interpelação de Jesus. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles são cegos. Chegam à casa de Jesus. E a pergunta de Jesus é simples. E ele só tem uma coisa a dizer: sim, eu creio. Daí um ponto importante. Lembrem-se que acabo de dizer que ter fé é acreditar naquilo que não se vê. Ter esperança é justamente porque eu acredito me mover na busca daquilo que eu não vejo. Acreditar é fazer todo o esforço para que aquilo que eu não vejo se faça presente em mim e aonde eu estou. E a pergunta de Jesus aqui faz todo sentido. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Todos nós, de algum modo, somos como esses cegos. Não enxergamos muito. E procuramos entrar na intimidade com o nosso Senhor e a pergunta simples é essa: vós acreditais que eu posso? Se dizemos sim,
A própria experiência com nosso Senhor Jesus Cristo nos fará abrir os olhos para uma realidade. O mundo que Ele nos apresenta já existe. O sonho que Ele deseja para nós é possível. Se o nosso crer nele, ter fé nele, numa intimidade profunda com Ele, nos faz trilhar esse caminho dentro e fora de nós, de colocar as coisas no nosso viver no lugar segundo a sua palavra. Isso significa compromisso com o bem. Isso significa compromisso com a honestidade. Isso significa o compromisso com a coerência. E de tal modo, em tudo que fizermos, a todo momento, mostrarmos a outros que também como nós, nas circunstâncias da história, podem não enxergar plenamente, mas também estão buscando. Que nós possamos fazer a experiência de Francisco Xavier. Primeiro, uma capacidade de todo santo e uma necessidade, saber-se cego, porque nós não enxergamos no tempo presente, na realidade presente, nas dificuldades de agora, tudo que é necessário para vivermos segundo o sonho daquele que nos chamou e daquele que vem ao nosso encontro, Jesus Cristo. Não enxergamos tudo. Mas, se queremos essa intimidade com Ele, confiar que Ele nos ajudará a construir um caminho dentro de nós, onde cresceremos e deixaremos a vontade dEle acontecer. Para que aí, aquilo que está fora de nós seja transformado a começar do nosso modo de viver cada dia. E de tal maneira que o nosso olhar, que é sempre muito limitado, e às vezes quando diante das dificuldades parece que não enxergamos muito bem, a nossa fé e a nossa esperança nos faça anunciar àquele que veio ao nosso encontro, não pelas palavras, mas pelo nosso simples testemunho de amar conforme Ele nos amou. Afinal de contas, também, como esses dois cegos, nós não éramos tão conhecidos de nosso Senhor, segundo as normas da boa educação, onde eu apresento a um e outro. Nós buscamos a Ele, muitos buscam a Ele, porque são apresentados a nosso Senhor pelo testemunho de quem não só diz crer, mas vive conforme a sua fé e se compromete a viver essa fé. E de tal modo que estejam motivados a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Todo santo se reconhece cego, todo santo sabe o que precisa dentro de si todo santo sabe que dentro de si precisa se trilhar um caminho de ajuste ao sonho de Deus, de aproximar-se mais do sonho de Deus. E esse aproximar-se implica no modo com que viverá cada minuto na vida e na história. Mas um ponto importante: ele não espera que alguma coisa aconteça. Ele acredita naquele que pergunta: você crê? E ele acreditando, ele desde já se coloca a caminho de fazer a vontade desse nosso Deus. E aí eu me lembro e vi uma cena hoje enquanto subia, da senhora com um bastão na mão, que está ali ao fundo, subindo, fazendo sua peregrinação. O caminhar na história é uma subida, cada dia à busca do homem que pode e da mulher que pode ser extremamente coerente segundo o Evangelho. Por isso, acreditando-se que pode chegar em algum lugar que não se vê, como hoje as nuvens cercam o santuário, trilhar o caminho que é a estrada indicada por nosso Senhor. E ao chegar aonde é necessário, sabermos que precisamos ir para um outro local, aonde muitos também precisarão conhecer a grandeza daquele que nos chamou. Francisco Xavier entendeu isso. Nós também somos chamados a entender isso, independente da nossa idade e do sexo que temos. Por isso, rogamos a Deus que Nilce Fraga Pereira seja fortalecida
e amparada com a graça de nosso Deus, para que testemunhe o Senhor da vida. Enfim, meus irmãos, reconheçamos-nos cegos, aproximemo-nos da intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo e, crendo nele, deixemos com que Ele abra nossos olhos, mas estejamos dispostos de caminhar com os olhos abertos, e não são esses olhos, são olhos que estão aqui, com os olhos abertos, olhando a nós e a vida, segundo os moldes do Evangelho, não das ideologias, não das reflexões tendenciosas, mas do Evangelho como um todo, do Senhor, que amando o mundo, não veio condená-lo, mas salvá-lo. Acolhamos essa salvação que começa no nosso caminhar, segundo o Evangelho, hoje. De pé, apresentemos ao Senhor nossas preces.